Olá, eu sou Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar aí sobre possivelmente o seu filho. Vamos começar se inscrevendo no canal, clica no vídeo aqui, dê um like e acompanha aí todos os outros vídeos apresentando dificuldades no ambiente escolar, tá? Então, primeira coisa, já vamos iniciando aqui. Qual faixa etária que sua criança tem? É criança, é adolescente? Porque aí a gente consegue ter uma base ali para entender de fato qual estratégia, né? Até para que você consiga compreender qual estratégia melhor aí vai se adequar aí com base nas informações que eu vou trazer nesse vídeo. Então, entenda aí a faixa etária da sua criança, o momento que ela tá, os comportamentos que ela demonstra nesse ambiente, tudo mais, tá? Então, ó, uma coisa que é muito relevante ali, se a sua criança está apresentando, por exemplo, dificuldade para as atividades na escola, e aí você vem recebendo da Pro sobre ali dificuldades que ela vai apresentando para fazer as atividades em si mesmo. Por exemplo, a criança não está conseguindo acompanhar os coleguinhas, ela tá. Tipo, a Pro relatando, né? Eu percebo que meu filho tá um pouco desatento, que seu filho tá um pouco desatento, ou conversa bastante, enfim. Agora eu vou falar sobre como vocês podem aí ajustar. A primeira coisa é importante vocês de fato conversarem com a professora da criança e entender ali de fato o que, que vem acontecendo nesse ambiente. Ouvir a parte da professora vai te ajudar aí a depois você possivelmente sentar e conversar com o seu filho para que você também consiga entender e ouvir o lado também da sua criança, tá? Esses dois pontos são os principais. Então, você conversar com a Pro e também ali em posterior conversar com a criança para entender o lado dela da história. E aí, após, né, você fazer esses dois formatos aí sim você vai ter mais informações e você, como mãe, como pai, como responsável da criança ou do adolescente, você vai ter mais embasamento para entender a raiz dessa dificuldade. Então, pensando em questão de aprendizagem, para fazer as atividades ali, você precisa entender, dependendo da faixa etária, né? Realmente essa criança está tendo dificuldade? Será que ela está entendendo o que a professora está explicando? Vou dar um exemplo, né? Quando são adolescentes ali, em que eles começam a ter vários professores para darem aula. Nós aqui, como adultos, a gente já viveu isso, a gente sabe como que é. Cada professor que está ali em linha de frente tem um perfil, um repertório no formato como explica, como ensina a matéria muito diferente do outro professor. Então, às vezes, o que acontece, falando aí de adolescentes, é que eles ficam um pouco nesse começo com essa certa dificuldade ali de conseguir ter o entendimento sobre a didática daquele professor e, portanto, ali no começo parece que a criança ela não está conseguindo de fato acompanhar a turma, não está conseguindo fazer as coisas que são solicitadas, mas às vezes pode ser esse ponto, às vezes é porque tipo, ela veio num formato, numa estrutura ali em questão de escolar, né, ambiente escolar, em que ela tinha só um pro ou duas no máximo. Agora, indo para esse outro ambiente, são vários perfis que são perfis diferentes desses professores ali em sala de aula. Isso pode acarretar diretamente para como essa criança vai se comportar ou não no ambiente da sala de aula, né? Porque assim como o meu comportamento, por exemplo, né? O meu comportamento modifica o seu modifica o meu e vice-versa. E a gente traz essa analogia pensando em ambiente ali, inclusive infantil, né? Então, o comportamento que a criança tem altera um pouco do comportamento que o adulto tem, o comportamento que o adulto tem altera um pouco o comportamento que a criança vai ter. E quando a gente pensa em ambiente escolar, isso acaba impactando, porque esse pode ser um ponto, tá? Então, por isso até que eu sinalizei aí sobre vocês conversarem com a Pro e também observar e conversar aí com a sua criança, porque você vai ter mais essa base para entender se é de fato isso que está acontecendo, tá? Aí, esse foi um ponto falando de aprendizagem. Agora, por exemplo, sua criança ou adolescente está com dificuldade em questão de comportamento, você vai seguir a mesma regrinha, você vai conversar ali com a Pro, entender as questões e tudo mais, vai conversar com o seu filho, entender também. Mas sendo criança e adolescente, é importante que nós, como pais, a gente nos atente aí sobre também, por exemplo, caso a criança tenha acesso a telas, a YouTube, a celular, é importante que a gente também observe o que ele tem acompanhado, o que ele tem assistido,
É importante também que a gente preste atenção nas companhias, principalmente sendo adolescentes. Por que que eu tô falando isso? Porque uma das coisas que eu mais recebo em consultório, em atendimento, das famílias, os pais me trazendo sobre dificuldade, pontos ali, dificuldade do comportamento que a criança vem apresentando na escola, é muito, quando a gente para investigar, para entender, é muito correlacionado também nesses dois ambientes, que é o quê? O que a criança tem acesso na internet. E na internet eu tô falando de formato bem amplo mesmo, né? YouTube, Instagram, caso tenha, enfim. E também aí sobre quem esse adolescente ele vem ali tendo de amizade, ou até crianças, né? Por quê? Porque isso interfere em como essa criança vai ter ali o comportamento dela, pode ser que se modifique e tudo mais. Então é um dos relatos que eu ouço dos pais. Então por isso que eu estou trazendo aí como ponto estratégico para vocês como responsáveis parar e observar, tá? Se essa dificuldade que a escola tem relatado na dificuldade ali de comportamental do seu filho, pode ser relacionado também a esses dois formatos aí. É importante vocês conversarem com a escola, né? Então ali marcar uma reunião bem bonitinha, entender todos os pontos, se é questão de dificuldade comportamental, se é questão de aprendizagem. Porque para cada uma das situações, vocês como pais, a primeira que centraliza aí é, de fato, vocês estarem presentes e terem ali uma certa paciência para gerenciar esse tipo de situação, entender ali, conversar com o seu filho, com a sua criança, com o seu adolescente sobre o que vem acontecendo, porque às vezes também é esse tato, sabe, de nível de proximidade, seja com a criança, seja com o adolescente. E também nível de proximidade aí com a escola, né, para entender o que que você como responsável pode ajudar aí o seu filho a passar por essa dificuldade, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo possa aí te ajudar, trazer um pouco mais de clareza em como você deve, como você pode fazer aí para conseguir amenizar possíveis situações aí, caso o seu filho venha apresentando dificuldades no ambiente escolar, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!